do pagamento dos extraconcursais, partiremos para os concursais. E eu digo a você que até estatisticamente falando, em provas, a gente costuma ter mais a cobrança dessa lista do que da lista anterior. Não quer dizer que ambas não tenham bem relevância, como eu já disse para vocês. A 14.112, ela também modificou o artigo 83, a gente vai ver os incisos revogados, a gente teve umas modificações mais robustas, outras menos. Algumas nesse sentido, eu só deixei aqui como exemplo para vocês do inciso 1º. Se você analisar um com o outro aqui, basicamente é uma mudança de redação, outras mais relevantes. Quem está no inciso 1º? Está o credor trabalhista e está o credor acidentário. Aí, daqui a pouco eu volto para falar deles. Depois eu tenho crédito gravado com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. Quem é que te dá crédito exigindo um bem como garantia? Quem faz isso, né? Não é pai, não é mãe, quem faz isso é banco. Eu te dou o dinheiro aí para você comprar a sua casa, mas eu quero a casa em garantia. Eu te dou o dinheiro aí para você comprar o seu carro, mas eu quero o carro em garantia. Dessa maneira eu posso dizer de maneira bem simples, para ficar mais fácil de decorar, que em segundo lugar estão os bancos. Em terceiro lugar, eu tenho a fazenda pública, eu tenho os créditos tributários, independentemente da natureza e do tempo de constituição, exceto os extraconcursais e as multas tributárias. Pronto, gente, eu queria chegar até aqui nessa lista para poder voltar para outra lista. Vem cá comigo. Nessa primeira lista, nós vimos credores trabalhistas e acidentários e vimos credores tributários, a fazenda pública. É muito diferente eu estar na primeira lista e na segunda, não é? Então, como é que eu vou saber? É simples. Os credores trabalhistas e acidentários que ficaram trabalhando após a decretação de falência são credores extraconcursais. Os tributos de fatos geradores ocorridos após a decretação de falência, naquele período de continuidade provisória, são credores extraconcursais. Dessa maneira, serão credores trabalhistas e acidentários vão ser concursais e os fiscais quando forem, nesse caso aqui do inciso 1º e do inciso 3º, quando forem de antes da decretação da falência. Em resumo, eu posso dizer que quem está mais novo, né, quem aparece depois recebe antes, quem apareceu antes recebe depois. Essa é uma lógica da nossa legislação em geral, até no direito civil, de você primeiro pagar dívidas que sejam mais novas. Porque as dívidas mais velhas já estão gerando muitos acessórios, muitos consectários legais, correção monetária, juros e tal. Então você tenta obstar para que isso não aconteça com as dívidas mais novas. E também, principalmente lá nos credores trabalhistas acidentários da lista dos extraconcursais, foram pessoas que ficaram trabalhando depois da decretação de falência. Ou seja, elas acreditaram na empresa, elas trabalharam na empresa falida que elas recebam antes. Na verdade, muitas vezes elas não têm opção, essa é a realidade. Então aqui está, gente. Inciso 1º, credor trabalhista e acidentário. Inciso 2º, banco. Inciso 3º, fisco, para ficar fácil de você memorizar. Eu tenho outra observação aqui importante para fazer. Nesse caso aqui, o credor trabalhista tem um limite para receber, em primeiro lugar, 150 salários. Independente de quanto seja o salário dele, independente da função dele, 150 salários. O que ultrapassar 150 salários, ele vai receber lá no fim, daqui a pouco a gente chega, quase no fim, na posição de credor quirografário. Na prática, não recebe nunca. Mas a legislação entendeu assim, olha, eu sei que tua natureza é de crédito alimentar, eu vou te pagar, tá aqui esse valor, você vive um tempo com ele, você não vai ser privado de necessidades básicas e depois você volta quase para o fim da lista. Por outro lado, o credor acidentário não tem limite, ele não tem limite. E as provas vão tentar muito te pegar aqui. Isso não tem a ver com benefício do INSS, não tem nada a ver com isso. O camarada já está acidentado, já está sem emprego, ainda queres colocar limite do que ele vai receber, para ele não há limite. Terminado esse nosso primeiro slide, no segundo slide nós tínhamos credores com privilégio especial, credores com privilégio geral, que foram revogados e agora fazem parte todos dos quirografários. Uma observação também relevante. Na recuperação judicial e na extrajudicial, você não vai ter assim uma ordem de pagamento dos credores, porque a sistemática é diferente. É da própria empresa ir lá e negociar e tal com os credores, mas o nome dos credores é o mesmo. Credor trabalhista, credor quirografário, o que for. No sexto inciso, eu tenho o crédito quirografário. Aqui no nosso slide eu só coloquei os incisos, não coloquei as alíneas. Crédito quirografário eu vou definir para você de uma maneira bem técnica, bem complexa, sendo irônica, é o resto. Gente, muitas vezes o aluno chega assim e diz, professora,
Em todos os processos de falência, em todos os processos de recuperação, eu terei todas essas categorias de credores? Não, não necessariamente. Mas a categoria que sempre vai ser necessariamente a maior é a de credor quirografário, porque ele é o resto. Quando eu não tiver onde enquadrar em lugar nenhum, fulaninho é crédito quirografário. Eu fui lá naquela empresa, dei uma palestra como professora, me contrataram, me pagaram com cheque sem fundo, uma coisa assim. Aí você faz exclusões. Eu sou banco? Não. Eu sou fazenda pública? Não. Eu sou trabalhadora da empresa? Não. Me acidentei? Não. O que não couber em lugar nenhum é crédito quirografário. Depois vem as multas em geral que a empresa tenha levado, multas contratuais, penas pecuniárias, leis penais ou administrativas, incluindo multas tributárias, multas em geral, créditos subordinados e juros, o que passa a ser uma categoria bem estranha, porque juro não é espécie de crédito, juro é consectário legal, então ele passou a ser uma categoria de crédito, isso ficou bem estranho, mas foi inserido pela 14.112. De modo que, revisando a nossa lista, credor trabalhista e acidentário, banco, fisco, 4 e 5 revogados, 6º, credor quirografário, 7º, multa, 8º, subordinado, 9º, juros, fechamos a lista dos credores concursais. Professor, o que são credores subordinados? São aqueles definidos por lei, até hoje a gente não tem essa lei, e são, gente, os créditos, vocês vão ver nas alíneas, créditos de sócios sem vínculo empregatício. O que é que isso significa? Vamos supor que eu tenho uma sociedade com 20 pessoas. Além de eu ser sócia, eu sou administradora. Eu preciso receber, não preciso pelo meu prolabore, pela minha administração, pronto. Nesse caso, se eu não receber, meu crédito é considerado crédito subordinado. Coloquei aqui para vocês o seguinte, uma questãozinha para a gente ver como isso aparece. Dentre as alternativas abaixo, indica aquela que corresponde a um crédito extraconcursal. Multas, custos judiciais, créditos quirografários, os saldos de créditos não cobertos pelo produto da alienação, como nós vimos, são as custas judiciais. Via de regra, o que surgiu depois do processo é crédito extraconcursal, letra B, pelo que falamos dos artigos 84 e 83. Coloquei aqui para vocês também um resumo do processo de falência. Isso daqui é bem um resumo, mas para que vocês pelo menos tenham uma ideia, organizem, façam um organograma, se for um caso, façam passo a passo, e eu coloquei apenas os caput. Quando vocês forem fazer a leitura, a maioria deles, a essa altura vocês já leram, mas leiam também os incisos e as alíneas. Então, primeiro é proposta um inicial, como a gente viu, depois o réu apresenta a resposta, que via de regra tende a ser contestação. Se for contestação, vimos que pode aparecer aí o cabimento de réplica. Isso aqui foi naquele quadrinho em branco que fizemos. Depois o juiz profere a sua sentença. Os credores habilitam seus créditos. Os bens são vendidos e os credores são pagos. E o juiz dá a sentença de encerramento da falência. Aí tem uma série de coisas que acontecem nesse meio do caminho. A gente não tem como tratar de absolutamente tudo aqui, nem a nossa intenção, né? Nenhuma aula esgota o assunto por si só. Mas, por exemplo, antes de encerrar, o administrador judicial faz relatório de todo o dinheiro que rolou pela mão dele. E o juiz tem uma hora, gente, que ele dá essa sentença de encerramento. Professora, com a sentença de encerramento, significa que os credores foram pagos? Está todo mundo satisfeito comemorando? Não, muito pelo contrário. A sentença de encerramento, ela chega num determinado ponto porque na prática a gente nunca tem processo de falência onde todos os credores são pagos. Na prática, o processo de falência em nosso país ainda é um processo de muita enganação, essa é a verdade. Mas chega uma hora, gente, simplesmente que o administrador judicial chega para o juiz e diz, olha, excelência, a gente está tirando leite de pedra. Não se tem mais o que fazer aqui. Não tem mais bens a serem vendidos. Já houve, se for o caso, desconsideração da personalidade jurídica. Você não atingiu, tentou atingir, não tinha nada no patrimônio particular, o juiz não pode deixar o processo aberto ad infinito. Então, por esse sentido, ele dá a sentença de encerramento. Para a gente poder pegar na mão de recuperação, eu coloquei aqui dos créditos que estão excluídos da recuperação judicial. Quem está excluído da recuperação judicial, né, é o fisco. Depois eu vou explicar isso aqui com detalhe. O que é, gente, uma incorreção da lei, o que é, mas a gente entende o porquê, isso não é por acaso. Toda vez que uma empresa está numa situação financeira difícil, a primeira coisa que ela deixa de pagar é o fisco, e o fisco não vai quebrar porque a empresa não pagou, mas enfim, o fisco ele é super privilegiado, ele não negocia, consequentemente ele não está sujeito à recuperação judicial, nem à extrajudicial,
e alguns créditos bancários. No artigo 49, parágrafo 3º, nós temos que créditos derivados de arrendamento mercantil, do proprietário promitente vendedor, e aí você tem outras coisas que estão aqui, contrato de compra e venda com reserva de domínio, tudo isso não vai estar sujeito à recuperação judicial. Aí eu costumo fazer o seguinte, para ficar fácil de vocês memorizarem. Quem não está sujeito à recuperação judicial? A Fazenda Pública e alguns créditos bancários, esses que nós colocamos nesse parágrafo. Aí eu gosto de fazer isso para você ver que uma linha é contínua, a outra é tracejada, que aí depende. Eles também não estarão sujeitos à recuperação extrajudicial. E sobre ela, a gente tem um outro detalhe. Houve uma modificação na 14.112 sobre os créditos trabalhistas e acidentários. Nesse sentido, agora, estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto de natureza tributária, aqueles mesmos que falamos da judicial. E os créditos trabalhistas e acidentários exigem negociação coletiva. O que era que acontecia a negociação com representação do sindicato? O que era que acontecia na lei anterior, sem a modificação da 14.112? Simplesmente o crédito trabalhista e acidentário não estavam sujeitos à recuperação extrajudicial. E por que, gente, eles não estavam sujeitos? Porque simplesmente nem sempre ela vai ser levada ao crivo do judiciário. E são direitos indisponíveis, são direitos de hipossuficientes, né? São indisponíveis em sua grande maioria, de modo que quem vai resguardá-los? Por isso que os créditos trabalhistas acidentários não eram sujeitos à recuperação extrajudicial e ponto. Eu concordava com essa visão, tá? Eu posso chegar aqui, a academia nos permite isso, a gente concordar, a gente discordar, eu preferia dessa outra maneira, acho que era mais seguro aos trabalhadores. Com a modificação da 14.112, na recuperação judicial eles se sujeitam, tá? Na judicial se sujeitam com algumas regras específicas de receber e tal, em primeiro lugar, em menos parcelas, mas eles se sujeitam. Na extrajudicial, eles se sujeitam com um porém. Esse porém é assistência pelo sindicato respectivo. E aí, a gente segue adiante com recuperação.